JoJo's Bizarre Adventure não tem um roteiro muito complexo e muito menos livre de furos. Muito pelo contrário, o mangá é recheado de clichês já muito conhecidos e não tem a pretensão de se levar a sério em nenhum momento. Mas, justamente por isso, é um mangá espetacular e um dos melhores já criados. Sejam muito bem-vindos novamente ao Terceiro Impacto. Esse é um vídeo muito especial para mim, pois eu vou falar aqui de uma das minhas obras favoritas, que é JoJo's Bizarre Adventure. É um mangá, um anime que no início você tem aquela estranheza, é bem diferente do que a gente está acostumado a ver, mas se você der uma chance, se você conseguir passar pelos primeiros episódios que são um pouco mais chatinhos, você com certeza vai acabar se apaixonando. E eu gosto de separar JoJo's Bizarre Adventure em 3 fases, né? A primeira fase sendo a parte 1 e 2, a segunda fase sendo da parte 3 à parte 6, e a terceira fase que começou na parte 7 e está em andamento no momento com a parte 9. Eu acho que essas fases elas têm uma distinção muito bem feita. Tem questão artística, em decisões de roteiro e também em como elas são estruturadas. Então eu acho que cabe convencionar essa divisão. Eu vou passar rapidamente aqui dando uma breve sinopse de cada parte. Então nós começamos aí com a parte 1, que é Phantom Blood. Aqui nós acompanhamos uma relação difícil entre irmãos, sendo o protagonista Jonathan Joestar e o seu irmão adotivo, o antagonista dessa primeira parte, o Dio Brando. O Dio, ele acaba na casa do Jonathan como cumprimento de uma promessa que o pai do Jonathan fez ao pai do Dio em um acidente de carruagem que ele sofreu e em que ele achou que o pai do Dio estava ajudando ele, mas na verdade não estava. Então acabou que o pai do Jill conseguiu enganar o pai do Jonathan e agora cobrando essa dívida, fazendo com que o Jill vá morar com ele. Tanto na parte 1 quanto na parte 2, o poder utilizado é o Ramon. Então, os vilões dessas duas partes têm ali semelhanças com vampiros, digamos. E esses vampiros, eles são fracos à luz do sol. E o Ramon é justamente uma força que, se canalizada, você consegue emular as propriedades do sol. Daí, a fraqueza dos vampiros. O Jonathan acaba, obviamente, treinando esse Ramon e, no final das contas, acaba conseguindo derrotar o Dio. Essa parte é de longe a parte mais fraca. A história é extremamente simples, não é diferente do que víamos na época que ela foi lançada. Vai de um ponto a outro ali, sem enrolação. Cara, todos os clichês de shonen que você pode imaginar estão existentes aqui, estão presentes nessa obra. Agora, algo que eu gosto de salientar, é importante avaliar a obra tendo em vista tempo que ela foi criada. Então, se hoje tudo que Phantom Blood fez, que consideramos clichê, bom, hoje só é clichê porque Phantom Blood fez parte disso. De fato, não foi uma obra inovadora, mas foi uma obra que ajudou a enraizar aqueles conceitos na cultura japonesa e que serviu de fonte aí para muitos mangás que hoje a gente gosta muito. Na segunda parte, que no anime se encontra junto, né, foi lançada junto com a primeira parte, a segunda parte, Battle Tendency, nós acompanhamos o neto de Jonathan Joestar, Joseph. E aqui nós já temos uma veia muito forte de humor que não existia, que não era presente na primeira parte. O Joseph, ele é um personagem que faz muita piada, que traz muita comédia pro anime, pro mangá. Esse foi um acerto muito grande porque o Joseph até hoje é um dos personagens mais queridos da obra inteira. Aqui nós continuamos tendo o Ramon como poder principal. Nós temos as consequências das ações do Dio reverberando aqui e causando o despertar de certas criaturas que o Joseph terá que enfrentar. É um pouco mais longa do que a primeira parte, mas em questão de roteiro segue também uma estrutura nada complexa, mas eu arrisco dizer aqui que o Araki já começou a tentar inovar, a tentar colocar um pouco da sua identidade aqui. Não só pela questão do humor, mas pela questão, bom, do bizarro mesmo, né? Afinal, tem bizarro no nome. Nós temos aqui um dos personagens favoritos dos fãs, que é um soldado alemão e bom, a história se passa próximo da Segunda Guerra, acho que você já entendeu. Acontece que esse personagem é extremamente carismático, ele acaba ajudando o protagonista, e é uma escolha questionável de se fazer um personagem ser legal, sendo ele quem ele é, mas de qualquer forma eu entendo isso como um exercício de escrita ali do Araki, que, bom, não se aprofunda muito, mas de certa forma já é algo próprio dele que ele está colocando ali na obra, né? Essa questão da inovação, tornando já a obra única.
Depois dessas duas partes, nós entramos aí no que eu chamo de segunda fase, que se inicia com a terceira parte, que é Stardust Crusaders. Aqui nós temos a maior inovação que o Araki colocou na obra, que é o advento dos stands, um novo tipo de poder. Aqui o Ramon ele já é superficial, quase não importa mais. O que são os stands, né? São, digamos, seres espirituais que você consegue controlar eles para, bom, lutar por você. O protagonista dessa parte é o neto de Joseph, Jotaro Kujo, cujo stand é o Star Platinum, que nada mais é do que um espírito porradeiro que sai descendo o cacete em todo mundo. Nós temos aqui uma estrutura episódica, então, de episódio em episódio, de cada 2 episódios tem um vilão novo para eles enfrentarem. Todos esses vilões estão indo enfrentar o grupo do Jotaro, a mando do Jill, que sim, ele ressuscitou e é o vilão principal dessa terceira parte. E aqui é onde começa a bizarrice de fato. Nós temos ali explicado no início do mangá que os stands são baseados em cartas de tarô. Então o Star Platinum é a estrela, nós temos o Sol, a Imperatriz, o Imperador, blá 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 blá. Só que ali da metade do mangá pra frente já muda, né? Já não é só tarô, já são deuses egípcios. E até que no final já nem deus egípcio é mais, é qualquer coisa. Eu admiro muito isso, porque isso significa que o Araki quis experimentar durante a produção de sua obra. E que bom que lhe foi permitido fazer isso, que ele pôde fazer isso, e que hoje nós temos esse mangá tão vasto, com tantos personagens e poderes diferentes, é graças a essa experimentação. Ali mais pro final do mangá, nós já temos stands que não são só porradeiros, que demandam uma certa estratégia para vencer. Nós temos um stand ali que envolve jogar videogame, por exemplo. E esse que é o núcleo de Jojo. A imaginação, a diversão de quem está lendo e de quem está escrevendo é muito mais importante do que a coerência narrativa. Então, não, nós não precisamos de um roteiro complexo, de uma estrutura extremamente bem feita e planejada para desenvolver um mangá. Não necessariamente. Nós podemos ir criando coisas ao longo do caminho sem que a obra perca a sua essência. Agora, essa terceira parte, ela tem os seus problemas. Ela é tida como uma parte muito lenta, como eu disse, é um ritmo episódico e não é um mangá curto, ele é longo. E o protagonista, o Jotaro, ele é estoico, ele é sério, ele não tem o peso que o Joseph tem. Inclusive o Joseph está presente aqui, ele é um dos membros do grupo ali do Jotaro. E esses personagens secundários que se juntam a eles são muito mais carismáticos. Então eles acabam roubando muito a cena que deveria ser do protagonista. Mas o Jotaro ele tem ali seus momentos muito legais também. Na parte 4 nós acompanhamos Josuke, um filho bastardo do Joseph. Sim, exatamente. O Joseph teve um filho fora do casamento e é o Josuke. Aqui as experimentações vão ainda mais além. Toda essa parte, Diamond is Unbreakable, ela se passa na pacata cidade de Morio, que também é um personagem da história. É meio estranho você ouvir isso, mas sim, a cidade é parte da história também. Ali acontecem diversas coisas. Nós temos alienígenas, nós temos um serial killer, que inclusive é o vilão principal desse mangá. E o Josuke, o poder dele é o stand Crazy Diamond, onde ele consegue dar porrada nas coisas e reconstruir elas. Então, se ele tem um copo quebrado no chão, ele dá porrada no copo e o copo vai se refazer. Só que isso é usado de maneiras extremamente criativas. Esse mangá, Jojo no geral, uma tremenda experiência criativa do Araki. É isso, basicamente. E nós acabamos nos divertindo vendo ela se desenvolver. Eu gosto muito da quarta parte. Eu acho o vilão dela o melhor vilão de Jojo até hoje. Toda a perseguição que é feita ali na reta final do mangá, em busca desse serial killer, é fantástica. Indo para a quinta parte, Golden Wind, nós acompanhamos o filho do Jill. É isso mesmo, Giorno Giovanna. Ele é um italiano, ele tenta se infiltrar na máfia, ascender ali na máfia para tentar controlar todo esse poderio, porém com boas intenções. Ele não quer vender drogas para as crianças. Esse é o objetivo dele. Ele acaba, obviamente, conseguindo amigos para ajudá-lo, pessoas inclusive de dentro dessa máfia, que se chama Passione. E aqui nós temos uma extrema glamorização. Todos os personagens aqui eles usam roupas de dar inveja em qualquer estilista da Gucci ou da Versace. Inclusive, essa questão da moda ela está muito presente no mangá.
especialmente a partir da parte 5, mas já era presente desde o início. E nós temos até parcerias feitas entre o mangá e algumas marcas de moda, como a própria Gucci que eu falei. Então não é à toa, né? Muitas das poses dos personagens que são famosas por aí são inspiradas em modelos, né? Em ensaios fotográficos de modelos de verdade. As roupas também são inspiradas em roupas de verdade. Quando não é o contrário, né? Quando as roupas que são desenhadas aqui não são servidas de inspiração para as roupas de verdade. E aqui é o ápice de tudo isso. Gosto dessa estética, porque, de novo, torna o mangá único. Não vai existir na história nenhum mangá parecido com Jojo. Para mal ou para bem, não importa qual é a sua opinião, mas fato é que o mangá é único por conta da imaginação, da criatividade, da excentricidade do autor. Simples assim. Não quer dizer que não existirão outros mangás únicos. Claro que irão. Mas como Jojo, não haverá nenhum. De novo, aqui porém, nós temos o mesmo problema da terceira parte. O protagonista, ele é bem fraco, né? Vamos dizer assim. Os amigos dele roubam muito a cena de novo. O principal aliado deles, que é o Bruno Bucciarati, é tido aqui como o protagonista da obra no coração aí de muitos fãs. Para finalizar essa segunda fase, nós temos a sexta parte, Stone Ocean, que é protagonizada pela Jolene Kujo, filha do Jotaro. Sim, Jotaro está presente aqui novamente. Ele está presente nas partes 3, 4, 5 e 6. Jolene aqui é presa injustamente, acusada de um assassinato e vai para uma prisão só de mulheres. Detalhe, ela é, até agora, a única protagonista mulher da obra inteira. Então aqui nós temos vários personagens femininas, porém nós temos o vilão principal, ele é um homem. E, inclusive o Jill é citado aqui, então ainda temos consequências das ações do Jill aqui na sexta parte. De forma geral, a sexta parte ela é um pouco mais fraca que as outras. Nós ainda temos lutas legais, nós ainda temos stands muito legais, uma arte belíssima, mas é como se o todo caísse em qualidade, de forma geral, né? Vindo ali da terceira parte até agora. Porém, nós temos um final extremamente ousado e que ele se culminou na sétima parte de Jojo, que é tida como um dos melhores mangás de todos os tempos. É inclusive o segundo mangá mais bem avaliado da My Anime List. Steel Ball Run aqui é protagonizado por Johnny Joestar. Não tem aí diretamente nenhum parentesco com nenhum Joestar anterior, porque aqui nós temos uma linha temporal diferente. Então, Johnny Joestar, ele seria o que o Jonathan Joestar foi para as outras partes. Aqui ele é acompanhado por Jairo Zeppeli. O Johnny, vale lembrar, ele é paraplégico, ele não anda, tá? Ele utiliza uma cadeira de rodas para se locomover. E qual que é a sinopse aqui? Uma corrida de cavalo através dos Estados Unidos, de oeste a leste, procurando as partes do corpo de Jesus que, quando tocadas, dão poderes de stand. É isso mesmo. O que eu atribuo o salto na qualidade em tudo, arte, roteiro, batalhas, tudo, sem exceção, é que aqui o lançamento dos capítulos passou a ser mensal ao invés de semanal. Então, o Araki ele pôde trabalhar melhor na obra. A obra ela se alongou por muito mais anos do que as anteriores. Possui capítulos maiores também, com mais páginas. E eu acredito que pôde ser muito bem trabalhada por conta disso. Steel Ball Run é um mangá espetacular, é um dos meus mangás favoritos, é nota 10 com certeza. Bom, óbvio que seria legal você começar a ver da parte 1 até a parte 6 para começar a ler a sétima. Mas, assim, gente, na boa, só começa, sabe? Independente da parte 1, da parte 2, da parte 3. Só começa e depois volta. É melhor, porque você vai começar vendo por algo pior. Sem problema em relação a isso. Na parte 8, JoJolion, nós temos o protagonista Josuke. Não é o mesmo Josuke. Bom, mais ou menos. Assim como o Johnny não é o Jonathan. O Josuke aqui, ele tem 2 pares de testículos. Isso é importante. E ele acorda no lugar sem lembrar de quem ele é. Ele é achado por uma menina que se chama Yasuho. E junto ali eles tentam investigar e descobrir o passado do Josuke. De forma geral, JoJolion não é uma parte aclamada pelos fãs, mas é tida como uma parte muito boa, porque ela é lenta. Ela é muito lenta. Nós só vamos descobrir quem é o vilão principal nos últimos capítulos, quando a luta já começou. Parece que o Araki colocou ali explicando tudo, mas é como se ele não tivesse planejado antes. E lembra que eu disse que isso não é um problema? De fato não é, mas às vezes pode vir a ser. Não é como se ele mudou as coisas ao longo do caminho, como foi com a parte 3. Ele simplesmente colocou algo no final para explicar tudo anteriormente, e isso eu já acho meio paia. Mas eu particularmente gosto muito de JoJolion.
Pra mim é a terceira parte favorita. Eu gosto mais da sétima e da quarta, não tem como. Mas as lutas aqui também são muito legais, os conceitos que ele apresenta aqui também são muito legais. Com certeza vale a pena ver também. Uma pena que, bom, Steel Ball Run está vindo aí, animada, no ano que vem. Porém, para ver Jojo animado, ainda vai demorar, com muita certeza. Então, vai ser mais rápido você pegar e ler tudo até aqui do que esperar para sair o anime. E nós temos também a parte 9 que está em andamento, que eu não vou dar opinião aqui porque eu ainda não li. Mas o que eu posso dizer aqui é que o personagem principal é Jodio Joestar. A nona parte se passa no Havaí. E eles ali estão fazendo contratos de roubo para poder ganhar dinheiro. E eu sei que nós temos aqui a reaparição de um personagem muito importante da quarta parte, que é um mangaka chamado Rohan, que eu não citei lá atrás, mas é um personagem espetacular. Vale dizer que tem um spin-off, inclusive, chamado Assim Falou o Rohan Kishibe, se eu não me engano de 4 episódios, que fala só desse personagem, é como se fosse uma historinha à parte, que vale muito a pena conferir também. E finalmente, depois de dar esse breve resumo aí de todas as 9 partes, eu vou tentar destrinchar um pouco aqui a minha opinião. Obviamente eu preciso voltar a falar da arte de Jojo. Simplesmente a marca do mangá, né? É a patente ali do Araki. É o que faz o mangá ser tão chamativo, né? É o que faz o anime também chamar tanta atenção. Nós temos também aí disponíveis na internet versões coloridas do mangá, que eu recomendo muito a ler. São cores muito vivas, as cores elas são muito bem utilizadas para destacar cada personagem, a sua vestimenta, os seus poderes, e torna a leitura muito mais agradável e a experiência muito melhor do que ler no preto e branco, que já é incrível por si só. A estética ali dos personagens, né, principalmente ali nas primeiras 3 partes, nós temos homens muito fortes, né, com músculos definidos, grandes, e essa estética ela vem inspirada muito dos filmes de brucutu de Hollywood da época, né, como por exemplo Rambo, né. Eu posso estar um pouco equivocado aqui nas datas, mas se eu não me engano, Predador também. Jojo não é uma exceção, né, nesse quesito. Nós temos um mangá aí que também serviu de inspiração para Jojo e muitos outros, que é o Hokuto no Ken, que é a obra máxima ali dos mangás ali com essa estética de brucutu, né. Porém, o Araki ele vai aos poucos abandonando isso e mudando, né, o estilo dos personagens. Inclusive, o Jotaro, que, como eu disse, está presente das partes 3 até a parte 6, ele vai tendo essa mudança também. Ele vai se tornando ali, na parte 3 ele é um homem muito forte, muito musculoso, e na parte 6 ele já tá bem mais magro ali, bem slim, né? Então, os próprios personagens que foram desenhados originalmente com essa estética foram mudando também, junto com o traço do Araki ao longo do tempo. E essa liberdade de você poder mudar o traço de um personagem, poder mudar o rumo de um roteiro, poder mudar regras que você mesmo estabeleceu no início, isso é uma liberdade que poucos autores vão ter para fazer. Isso, assim, independente da mídia. É muito fácil você ver ou ler algo que faça isso e ver como furo de roteiro, o que talvez até seja, mas nesse caso aqui é totalmente proposital. Como eu disse, né? O objetivo do Araki é entreter o leitor, se divertir e ter liberdade para poder criar, e não seguir uma regra bem estruturada. E isso só é possível porque Jojo não se leva a sério em nenhum momento. Inclusive, um anime mais recente, que eu também acho espetacular e eu vou falar em breve aqui no canal, acerta demais, é Dandadan. Dandadan também tem essa questão de não se levar a sério. É possível proporcionar momentos esquisitos, momentos engraçados, que de certa forma não seguem as leis daquele universo, mas que funciona em tela, funciona ali desenhado no mangá, simplesmente por conta de existir essa liberdade do autor e de ele ter conseguido desenvolver uma obra em que ele possa ter essa liberdade. Não são todos os mangás que precisam e nem podem ter isso, precisa de variedade. Mas essa é uma forma de fazer arte e é uma forma que eu admiro e gosto bastante. Você que está acostumado a ver coisas mais mainstream, ou nem está acostumado a ver muito anime, se você começar a ver Jojo, você vai se deparar com essas questões e você vai se questionar, né? Você vai pensar, nossa, mas por que essas coisas são feitas dessa forma? Por que isso aconteceu e não isso aqui? E o que você tinha falado ali no primeiro capítulo, por que você está mudando a regra agora? E você vai simplesmente aprender a aceitar. E é muito legal você
tentar, pelo menos. Porque por mais que você acabe não gostando, esse exercício de você consumir algo novo, estar aberto a novas experiências, é muito interessante e com certeza vai agregar para você em outras frentes ali. Então, concluindo, Jojo é uma experiência única em seu traço, em sua estrutura narrativa, seus personagens, tudo. Não é uma obra tão influente como foi Dragon Ball, como é One Piece, mas ela é influente sim, tem uma grande fanbase no Japão. E as chances de você assistir ou gostar de algo que foi influenciado por essa obra é enorme. Faça esse favor para você mesmo e tente assistir. Não necessariamente você precisa começar da primeira parte. Todas essas segmentações elas têm histórias diferentes, apesar de seguir ali a mesma linhagem familiar. Você talvez não entenda uma coisa ou outra, mas elas são histórias fechadas por si só. Então não se prenda a isso quando você for ver alguma coisa. E guarde essa dica não só para Jojo, mas para qualquer coisa. Então, só se divirta, assista, dê uma chance, mas também se não gostar, não tem por que você continuar assistindo algo que é o seu hobby. Daí você vai buscar assistir algo que você goste, por favor. Bom, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei dar um resumo ali breve de todas as partes de Jojo, que eu acho que pode ter ficado um pouquinho maçante, mas eu achei necessário ali para dar todo esse contexto. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever, principalmente nesse momento. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!